Eu sou a Nicole e hoje eu vou falar um pouco sobre a sociologia e como a sociologia pensa sobre o trabalho hoje em dia. De acordo com um dos pais da sociologia, Karl Marx, para outra corrente sociológica, o trabalho corresponde a um processo de racionalização em que os homens se solidarizam, entendendo a importância da divisão do trabalho como o meio mais eficaz de manutenção da vida e da prosperidade humana. Oi, eu sou a Ana e hoje eu vim falar um pouco sobre o que a sociologia pensa sobre o trabalho. A sociologia do trabalho é um ramo da sociologia voltado ao estudo das relações sociais no mundo do trabalho, a princípio incluindo basicamente empresas e sindicatos, e as implicações sociais da relação entre trabalho e técnica. Quais foram as principais mudanças ocorridas no mercado de trabalho ao decorrer dos anos? As transformações no mundo do trabalho estão modificando a rotina das pessoas. Isso acontece por vários motivos, como as novas opções tecnológicas, flexibilização das leis trabalhistas e surgimentos de novos negócios para serviços empresariais. Cada novidade apresenta vantagens e desvantagens. Que mudanças nas relações sociais a Revolução Industrial trouxe? As principais consequências da Revolução Industrial foram as novas relações de trabalho, a consolidação do capitalismo, a industrialização dos países, a expansão do imperialismo, o êxodo rural e a urbanização, os avanços no campo da medicina, do transporte e das telecomunicações, o aumento da capacidade produtiva e etc. Agora, vamos falar um pouquinho sobre a classe operária. A formação da classe operária deu-se a partir do desenvolvimento das grandes potências industriais na Europa a partir do século XVIII, graças a um fenômeno denominado Revolução Industrial. E o que é classe operária? Classe trabalhadora é um conceito mais amplo da categoria clássica do proletariado, definida por Marx e Engels no Manifesto do Partido Comunista de 1848. O conceito de classe trabalhadora abrange não só o proletariado, mas todas as camadas sociais que vivem da venda da sua força de trabalho. A divisão social do trabalho é uma das marcas impostas pelo sistema capitalista aos modos de produção da sociedade moderna. Ela consiste na fragmentação do processo produtivo, que dá origem a diferentes níveis de especialização. Oi pessoal, tudo bem? Me chamo Myron, vim falar um pouco sobre como é o trabalho nos dias de hoje, de acordo com a sociologia dada pelo Karl Marx, tá ok? Vou ler um pequeno trecho da definição dada por ele. O trabalho é a atividade pelo meio da qual o ser humano produz sua própria existência. Essa afirmação condiz com a definição dada por ele, quanto ao que seria o trabalho. A ideia não é que o ser humano existe em função do trabalho, mas sim por meio dele que produz os meios para manter-se vivo. Sabemos que, com o passar do tempo, nós seres humanos levamos o meio de trabalho não só como um meio para nos mantermos vivos, mas sim também para o nosso lazer. Agora, nesses últimos tempos, aconteceu que com a crise econômica e a pandemia, voltamos a pensar em nos manter vivos de acordo com o trabalho, por conta que milhares e milhares de pessoas, principalmente aqui no Brasil, perderam seus empregos e hoje buscam esse emprego para sim se manter vivo, mas não por conta do lazer. Vou falar sobre um tema muito importante desde antigamente até hoje em dia, que é a divisão sexual do trabalho. A divisão sexual do trabalho refere-se à atribuição de tarefas diferentes ou responsabilidades diferentes a homens ou mulheres pelo único motivo do seu sexo biológico. Vou explicar como era antigamente a situação e como está hoje em dia. Antigamente, as mulheres ficavam em casa cuidando de seus filhos e cuidando da casa enquanto seu marido trabalhava. Ao decorrer dos anos, as mulheres conseguiram entrar no mercado de trabalho, mas mesmo assim teve a desigualdade salarial, que os homens ganhavam muito melhor que as mulheres, mesmo fazendo a mesma função que elas. Nos dias de hoje, todas as empresas evoluíram muito e hoje em dia tem a igualdade salarial entre homens e mulheres. Precarização do trabalho. Os conflitos e a precarização no mundo do trabalho são causados basicamente pela divergência de interesses entre as classes sociais. Considerando-se que a sociedade capitalista é dividida em classes sociais, como já dizia Karl Marx, é fato que essas classes têm interesses antagônicos.